Olá, pessoas bonitas deste meu Brasil varonil. É sempre uma alegria, é sempre um prazer recebê-los aqui no nosso canal Ciência do Aprender. Eu recebi essa semana uma pergunta interessante porque eu fui até uma escola fazer uma palestra e lá eu fui indagado por uma pessoa, por uma professora, que me perguntou assim: professor Júlio, o que são competências socioemocionais? Bem, competências socioemocionais, para a gente poder entender o termo, nós vamos precisar entender um pouquinho da história, algo bem rápido, só para a gente poder chegar a esta explicação. Há muitos anos atrás, na década de 90, nós tivemos um livro bastante famoso, aliás, está aqui, publicado por um senhor chamado Daniel Goleman e sua equipe, que se chama Inteligência Emocional, e claro, despertou na época um interesse muito grande, principalmente aí das empresas, sobre o tema, já que isso tem um impacto direto aí na produção, né, das empresas. Bom, o tempo foi passando, a escola foi absorvendo um pouco desse movimento da questão emocional, e mais ou menos aí, a partir dos anos 2000, iniciou-se um processo que culminou em 2017, com a formulação de um documento oficial chamada Base Nacional Comum Curricular, ou famosa BNCC. Eu sei que nem todo mundo tem familiaridade com o termo, por isso faço questão de explicá-lo um pouco mais aprofundadamente. Bom, a base ela está estruturada ali sobre várias competências e uma dessas competências, pelo menos de maneira direta, incisiva, é o desenvolvimento de competências socioemocionais. O Daniel Goleman, lá naquele livro que eu mostrei para vocês, já tinha falado da importância do desenvolvimento de habilidades emocionais. Professor Júlio, você falou de competência agora, falou de socioemocional, agora falou de habilidade, mas que salada você está construindo aí? É fácil de entender. Habilidades emocionais, que foi tema deste trabalho que eu fiz, vocês podem ver ali, Júlio César, né? Habilidades emocionais são conhecimentos específicos que o indivíduo tem que dominar e esses conhecimentos eles são trabalhados de uma maneira individualizada. Por exemplo, nós consideramos como uma habilidade emocional o sujeito ter tolerância à frustração. Veja, tolerância à frustração pode ser entendida como uma coisa maior, mas é uma coisa específica, né? Então, quando a pessoa ela começa a se treinar, ela começa a trabalhar a questão da tolerância à frustração, é este indivíduo, Júlio César, que está trabalhando a tolerância à sua frustração. Portanto, eu estou desenvolvendo uma habilidade emocional. Ora, um conjunto de habilidades, um grupo dessas habilidades, forma o que nós chamamos de competência. Então, uma competência, ela é um conjunto dessas habilidades, ela requer conhecimento, ela requer habilidade e ela requer atitude, o famoso CHA, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Então, uma competência socioemocional é um grupo, é um conjunto dessas habilidades e que o sujeito consegue lidar, consegue conectar estas habilidades num grupo maior. Por isso nós chamamos de competências. Veja, eu tenho aqui um outro trabalho meu, que é competências socioemocionais. Professor Júlio, já está mais ou menos aí alinhado no meu pensamento, já entendi o que é habilidade, já entendi o que é competência. O que seria, então, uma competência socioemocional? Veja, eu posso ter habilidades emocionais individualmente e, é claro, eu posso desenvolver, eu, Júlio César, uma competência chamada, por exemplo, de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conjunto de habilidades, mas é um conjunto meu, né? Eu lido e eu desenvolvo, o Júlio,
com o Júlio mesmo, entendeu? Então, as habilidades socioemocionais e as habilidades emocionais e as competências emocionais é uma questão que eu, Júlio César, desenvolvo sozinho. Então, se eu pegar um livro e começar a ler, se eu começar a me treinar, se eu for na aula, eu tenho um conjunto de competências emocionais. O que seriam as socioemocionais? Nós temos aí duas questões importantes. Primeiro, competências socioemocionais são aquelas que nós desenvolvemos com outras pessoas, que dependem de outras pessoas, né? Então, por exemplo, se eu quero desenvolver lá a minha tolerância à frustração, mas eu quero fazer isso de uma maneira coletiva. Eu quero que não só o Júlio seja tolerante à frustração, mas eu quero que a minha sala de aula, que a minha casa, que a minha família também seja tolerante à frustração. Aí nós temos que fazer um envolvimento maior. Existem mais elementos, existem mais pessoas contribuindo para que aquela competência se desenvolva. Então, primeiro, as competências socioemocionais, elas podem ser desenvolvidas num conjunto. Mas é possível também que eu, Júlio César, desenvolva inteligência emocional como uma competência emocional minha, mas aplique isso num contexto maior. Ou seja, aplique isto num conjunto de pessoas na minha sala, na minha família e assim por diante. Então ela acaba se convertendo aqui também como uma competência socioemocional, ok? Esses dois trabalhos eu cito para vocês, até se vocês quiserem, eu já até fiz vídeo sobre eles. Vou deixar aqui no meu canal a descrição ali de onde vocês encontram, lá com o pessoal do Ideia Jogos, né? Eu sou o mentor do desenvolvimento e eles são os que operacionalizam efetivamente o jogo ou que fazem a coisa toda acontecer na prática, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos já respondendo aquela pergunta da professora. Então, se você quiser desenvolver para você mesmo habilidades emocionais, e essa daqui, se você quiser desenvolver competências socioemocionais. Nesta caixinha eu trabalho 10 competências socioemocionais. Beleza? Pura? Show de bola, né? Conhecimento é sempre uma coisa que faz a gente viver melhor, faz a gente crescer mais. Show de bola? Até a próxima!